Olá pessoal, sou Cris de Pascoal e hoje nós vamos falar sobre quem está guiando você, amparadores ou assediadores. Este foi um tema que o pessoal veio me pedindo, Então é um tema de autoesclarecimento. Nessa live nós vamos entender qual é a postura aí de amparadores e assediadores espirituais. Bem, o que vou falar aqui nesta live é o que aprendi nos estudos do professor Valdo Vieira na Conscienciologia, o que aprendi nos livros de Kardec, na Bíblia, entre outros livros considerados sagrados, e dentro da esfera da psicanálise integral, que analisa comportamentos humanos. Bem, pessoal, e também o que eu vivenciei e experienciei ao longo de 30 anos como pesquisadora metafísica, conhecendo vários locais religiosos, centros espíritas, igrejas evangélicas, entre outros. Isso tudo me delega, de certa forma, a responsabilidade de compartilhar essa pesquisa com vocês. Pois conhecimento compartilhado é conhecimento morto, é inútil. E eu espero que vocês, por meio de uma análise desapaixonada, saibam quem vocês estão seguindo, quem está sendo dono da cabeça de vocês nesse momento. Espero, de certa forma, estar colaborando com vocês para elevar o nível de criticidade de cada um de vocês. Vou lembrando que também quem segue sempre se perde. Seguidores são feitos mariposas que ficam em volta da luz. E quando essa luz se apaga, todas caem. Então pensa nisso. E também que semelhante atrai semelhante. Portanto, hora de abrir os olhos. Porque estamos em plena transição. E o tempo é agora. Por isso, pessoal, eu sempre insisto muito o quanto é necessário buscar autoconhecimento para trilhar os caminhos da evolução espiritual. Então eu inicio aqui esta live agradecendo a todos os médiuns, todas as consciências que trabalham de forma séria e comprometida nos meios espiritualistas, religiosos, com os amparadores universais. E aqueles que ainda trabalham para o lado escuro da força, possam então despertar deste sonambulismo existencial e promover a própria autoevolução. Bem, pessoal, vamos analisar o seguinte. Um ser aí sem iluminação, que não tem conhecimento, é multidimensional, pode ser guia de alguém? Você acha que ele pode ser guia de alguém? É exatamente isso que ocorre muitas vezes, com pessoas ignorantes que ficam aí na zona de conforto, esperando salvadores que indiquem um caminho a seguir. Pois é, aqueles que buscam em seitas, igrejas, gurus de todas as marcas e tipos, soluções que só uma análise criteriosa e sincera realmente pode fornecer. Desta forma, iludidos e confundidos pela zona de conforto, caem mais nas mãos de assediadores sem saber o que são. Dessa forma, vão entrar espiritualmente numa zona de confronto. Esses assediadores, então, pretendem e querem orientar os demais, mas acaba por acorrentá-los ainda mais nas celas aí da ignorância e do desequilíbrio do ego. Esse tipo aí de personalidade é o verdadeiro marcador da própria ignorância. Por que fazem isso, pessoal? Por egocentrismo e não por ter chegado em estágio evolutivo capaz de ser realmente um orientador evolutivo. Esse guia, ou assediador, é uma consciência também em evolução, que está na dimensão extrafísica, embora tenha muitos por aqui também fisicamente. Eles posam e faz parecer ser um ser evoluído, que presta assistência, mas sendo na verdade um falso amparador. E aí muitos problemas são criados a partir da confusão entre esses seres que posam como espíritos evoluídos, que arregimentam seguidores e uma legião extrafísica qualificada para ajudar a manter as mentes retrógradas e presas na Matrix. Devido aí às suas imaturidades e má intencionalidades latentes, os guias cegos mais confundem, distorcem e desencaminham pessoas abertas e sugestionáveis.
Olha, esse tipo de personalidade é um desorientador que pouco acrescenta e que deveria receber assistência de diversas formas dos seres evoluídos. Mas eles estão aí tão presos nas rédeas do ego que dessa forma não conseguem ver nem enxergar nada. Ficam cegos de fato aos seres de luz. Eles não enxergam os amparadores, por mais que esses façam esforços, muito menos ouvem, estão fechados dentro do seu mundo umbilical, pela ilusão do domínio e do poder. Então vamos entender como diferenciar um assediador de um amparador real. Quero ressaltar que existem também assediadores e amparadores encarnados aqui, mas nós estamos falando nesses que atuam, né? Nas igrejas, nos centros, e claro que em alguns centros, não são em todos, existem realmente pessoas que trabalham, como eu falei, pró-evolutivamente, que são pessoas sérias, comprometidas com a verdade, mas existem outros que estão desencaminhando, sim, muitas conscientes. Primeira, ele é uma consciência muito emocional. E toda consciência extrafísica que se apresenta muito exaltada emocionalmente deve ser analisada com atenção. Quando fala de modo estridente, autoritário, ele quer chamar a atenção e deixar claro que ele que manda naquele ambiente onde exerce o fascínio, onde se mostra com personalidade, carregando títulos desnecessários para seduzir as massas. Na realidade, são seres carentes e provavelmente instáveis. O amparo extrafísico, pessoal, é fraterno, porém tem uma conduta mais racional e harmônica e muito equilibrada. A exacerbação emocional denota imaturidades claras. Exige uma troca, sempre uma troca para ajudar. Boa parte aí dos guias cegos, dos assediadores, é movidos por interesses egóicos e acabam exigindo favores e barganhas para realizar algum tipo de ajuda. Ou seja, né, suas ações são movidas por interesses e certo oportunismo, entendeu? Ao invés do amparador que ajuda de modo desinteressado e sem pedir nenhum pagamento ou cobrança de qualquer espécie, esse guia cego, assediador, é um agente a serviço de si mesmo, tá? Mistifica fatos o tempo todo e nunca comprova nada do que diz. Aliás, teme e odeia quem faz. Tem nível ético duvidoso. Se você frequenta um local aí que tem acesso a um suposto amparador, é preciso ficar atento quanto ao seu nível de ética, que é o melhor termômetro aí para que você faça essa análise. Se acontecer aí posturas desconexas ou de intenções duvidosas, é porque existem incoerências que não devem ser banalizadas também. Não é difícil para esse ser fraco em cosmoética ficar irritado com algo e se virar contra você. Eles geralmente gostam de coisas primitivas, iludem contando historinhas de Jesus, de ETs e assim vai. Chegou até a dizer que você era quem você era em vidas passadas, sempre prontos a alisar os egos dos incautos seguidores. Evidenciam certas imaturidades pessoais, como títulos de nobreza, artefatos místicos em geral e suas falácias. Como já disse, e eu já vi, até receita de pão e banana flambada eles passavam, né, para o público, entendeu? Alguns fumam, consomem bebidas alcoólicas, fazem rituais com sangue, falam bobagens, inventam historinhas para fascinar o público, coisas que não precisam provar, obviamente, né? São sedutores e não cumprem com suas promessas de curas, e inventam sempre desculpas pelo que não fazem e colocam ainda a culpa no assistido, dizendo que ele não tem merecimento para tal evento. Sabe por quê, pessoal? Porque na realidade só existe de fato autocura. Isso tudo é pesquisado, comprovado aí por vários institutos. Inclusive Kardec fala deles, né, no Livro dos Espíritos. A Bíblia fala deles, sobre os falsos profetas, né? A Conscienciologia fala desses seres. Eles são personalistas, sectaristas, bairristas, não prezam pelo autoconhecimento, porque sabem que com isso eles vão perder o poder sobre as pessoas. Chegam a vender e oferecer kits salvacionistas que só beneficiam o bolso do médio, do pastor, assim como vendem pedrinhas, terrenos e mais outras inutilidades,
como óleo santo, corneta santa, e aí vai. Falam em nome de Jesus, Deus, arcanjo, entidade, Satanás, e aí vai, né? Como se realmente eles servissem realmente a algo superior. Mas eles fazem tudo ao contrário, são realmente contraditórios. Fazem exigências e cobranças indevidas, dominam as pessoas com o medo do inferno, do umbral, sempre com questões que não precisem, obviamente, ser confirmadas pela ciência, é óbvio. Aliás, eles odeiam qualquer pessoa que os coloque à prova. E também a ciência, né? Um ser de luz não faz cobranças, pessoal, indevidas, pois ele não se julga na condição de colocar e exigir nada. Aliás, um amparador real nem entra em alguns lugares se não for convidado. O respeito que possui não permite fazer exigências e eles simplesmente se afastam quando o assistido não quer contato ou não permite, né, ser ajudado. O assediador do local que você frequência faz cobranças indevidas a vocês? Cobra quando você não aparece, te coloca contra a parede ou deixa você aí fazer as suas escolhas? Eles têm uma sabedoria totalmente limitada. Como já foi dito, o assediador talvez seja o maior mercador da própria ignorância. É um tipo de personalidade que, se investigar um pouco mais, não se encontra profundidade de ideias e vivências. Desta forma, eles têm conhecimento e sabedoria rasa, mas eles pousam como expert. Às vezes falam em algumas línguas, mas se você for realmente levar alguém para falar com eles nessas mesmas línguas, alguém que entenda, eles caem fora. E geralmente colocam o médio, o pastor, que acopla. E geralmente quando o médio, o pastor que acopla eles, fica doente, como qualquer um, vai parar em um hospital. Interessante, né? Já que eles dizem curar tantas coisas, né? Pois são eles que mais prometem curas que não se cumprem. Pessoal, eu não estou duvidando que existem curas, porque eu sei que existe. Eu já fui lá no João de Deus, eu conheci um monte de coisa. Eu sei que existe, mas eu estou falando daqueles que prometem, que não fazem, tá? E porque no local que atua, geralmente fascinam pessoas com essas falsas promessas de curandeirismo. E nunca dizem a seus seguidores que só existe autocura. Se eles falarem isso, né, eles não serão mais necessários. Dessa forma, ele não consegue fornecer respostas aí satisfatórias quando essas não ocorrem. Mas olha só, o médium, o pastor, o padre, seja quem for que os acopla, incorpora ou influencia, são semelhantes a eles. São parceiros aí de trabalho. Por contexto, é quando se coloca como ser... O pior contexto disso tudo, né? É quando um deles se coloca como sendo a supremacia na Terra, para que as pessoas sugestionáveis acreditem. Gente, eu vi em centros espíritas até Jesus Cristo baixar. Então, assim, tem muita loucura, né? Sabe, pessoal, a maior sabedoria reside na simplicidade, pessoal. Por isso que eu gostava quando vinha lá os pretos velhos, porque eles fazem um trabalho bem silencioso, né? Embora não sejam bandistas, mas você percebe, né? Que é por aí. O guia cego, o assediador, é um tipo aí de personalidade que pode ajudar ou atrapalhar os demais, de acordo com as circunstâncias. Se para te ajudar ele tiver que prejudicar centenas de pessoas, ele fará sem nenhum remorso. Eu já passei por isso, tá? Dessa forma, não se trata de um companheiro da fraternidade, mas um mero ajudante com baixa moral evolutiva, que serve ainda o lado escuro da força. E quem prejudica os outros está longe de ser um amparador espiritual evoluído, não é mesmo? Um dos piores tipos de guia cego é aquele que se coloca como um santo em tudo que faz, que pousa de benfeitor. E quando você vai pesquisar, realmente não é nada daquilo. Esse tipo de conduta quer estimular a adoração de si mesmo, como se fosse um ser divino, e não raro arrebata muitos fiéis físicos e extrafísicos. Esses seguidores, pessoal, em sua maioria são carentes e impressionáveis, que acabam se apaixonando pela figura posta como mística, né? O guia cego quer atender ao próprio ego e não ao seu semelhante. Não se importa com ações que geram o karma. A falta de visão evolutiva faz com que o guia simplesmente banalize toda e qualquer forma de interprisão kármica. Assim,
leva sua vida multidimensional sem se importar com a lei de causa e efeito, e tampouco também se importa com o que planta, já que não faz questão de pensar na colheita, né? Assim, acaba sendo vítima das próprias ações irrefletidas e impulsivas de quem não liga para o amanhã. Esse tipo de ser não respeita o livre-arbítrio dos outros e sua independência. Vi em determinado local várias vezes o dito orientador do centro, que pousava de amparador, né, mas era um assediador, mandar as pessoas calarem a boca, ser um mínimo de respeito, pousando feito um general, dando bronca nos outros na frente de todo mundo, sem um mínimo de cosmoética. Guia cego também tenta justamente guiar alguém de acordo com o que julga melhor, de acordo com seus achismos, além de não se retirar quando a pessoa humana recusa ajuda. Ainda fala como se ninguém tivesse direito ao livre-arbítrio, a livre escolha, né? Ou seja, quer que seus pseudos assistidos tenham total dependência dele em sentido mais amplo. Ao invés, né, do amparador que intercede, surge o assediador que interfere. Por quê? Pessoal, presta bem atenção nessa frase que eu vou falar. Guiar não é ordenar. Essa consciência já por acaso te atacou verbalmente ou te passa medo? Então reflita. É bom ficar atento se a figura que supostamente te ampara ou deixa de alguma forma amedrontado, ou se passa uma sensação de ameaça ou autoridade. Caso aí essa mesma personalidade já tenha te atacado aí anteriormente, fica mais fácil ele configurar como guia cego ou assediador, né? Vale dizer aqui também que não é preciso fazer nenhum tipo de autodefesa quanto ao amparador, porque a mão que acolhe jamais pode ser a que também agride. O guia cego pode até ser bem intencionado, entretanto, isso não o dá qualificação do serviço, o que é ruim. Por isso que tem o ditado que de boas intenções o inferno está cheio. Na essência, ele é um indivíduo que vai fazendo sem saber direito o que está fazendo. Tudo que ele acha que é bom, principalmente para ele mesmo. Infelizmente, pessoal, as comunidades extrafísicas doentias estão cheias de pessoas bem intencionadas. Boa intenção só não é suficiente, não. O amparador tem que ser um especialista em determinado assunto, que na maioria das vezes trabalha aí no anonimato. Não é um ser que defende radicalmente uma doutrina ou linha de conhecimento. O guia cego é uma personalidade que defende com unhas e dentes as próprias crenças que levou de sua última vida humana. Interessante também é constatar que muitas são mais fanáticas e radicais após a morte física. E essa postura denota sectarismo, e quem pensa diferente deles é visto como adversário ou inimigo. Um amparador ajuda quem for preciso, seja qual for sua linha de conhecimento, porque ele é universalista. Assediadores e guias cegos só ajudam quem pensa igual a eles, são capazes de prejudicar alguém sim. Uma das maiores diferenças entre o amparador e o assediador é que esse pode ser capaz de prejudicar alguém. Se o seu assistido deseja que alguém se dê mal, o guia cego buscará atender esse tipo de postura imatura. Há lugares religiosos aí no mundo todo, por exemplo, que trabalham com eles. E muitas vezes com seres extrafísicos especializados em ajudar e também atrapalhar. Eis a conduta nítida de um assediador. Quem é capaz de perturbar, enganar alguém, ainda está bem distante de ser um amparador espiritual, né? Eles desejam que os seus assistidos, eles ajam como seguidores, aquele seguidor subordinado, criado, ou assistente sempre executando ordens, sem questionamentos, é óbvio, de modo automático tem de ser. Sendo assim, se sente melhor quando mais inconscientes são as pessoas que interagem sob a sua tutela. A servidão energética e principalmente psicológica cria a submissão típica das interprisões grupais, de acordo de quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. É isso que eles pensam. Eles adoram ser bajulados. É típico do assediador a postura de querer cobrar bajulação quanto à sua pessoa. Ou seja, pede reverência e trata seus assistidos como pessoas inferiores e muitas vezes até desprezíveis, enquanto o amparador se nivela de modo horizontal
quando assiste, de modo linear, entendeu? Pessoal, tome cuidado aí com esses que ainda precisam ser atendidos quanto aos caprichos aí do próprio ego, aqueles que se julgam donos de quem assiste, arrotam fatos e curas que geralmente nunca se comprovam cientificamente e também fogem, sim, de qualquer comprovação científica. Um guia cego muitas vezes se sente dono de que está junto como se fosse propriedade. Situação comum de quem ainda dita as regras e as condutas dos mesmos. São incoerentes demais e arrastam milhões de pessoas para ficar na mesma vibração, na mesma onda e sob o comando deles para simplesmente servi-los. Tem postura de desrespeito quanto às escolhas alheias, trazem sempre prejuízos kármicos para os envolvidos se permitirem o controle por esse tipo de consciência. Porque no universo, pessoal, ninguém é dono de ninguém, né? Quer ser notado e almeja agradecimentos. Só notar os showzinhos que fazem em determinados locais. Não se contém em ser um ajudante anônimo ou intangível, pois eles querem receber elogios e glórias dos seus feitos. Eles querem ser reconhecidos sobre os méritos de suas ajudas. Eles adoram o reconhecimento. Mas um amparador legítimo não está nem um pouco preocupado se vai receber agradecimento ou gratidão dos demais. Faz tudo fraternalmente, pois já não está preso nos movimentos do ego, pois faz o que julga certo, independentemente do julgamento de terceiros. A assistência anônima está no âmbito das mais avançadas consciências. Assediadores, pessoal, geralmente é um ser contrário à autopesquisa. E, como já disse, eles têm um ego siderado. Eles também, né, ignoram e desvalorizam a autopesquisa e toda a forma de autoconhecimento. Por isso tendem apenas a falar em ter fé. Você tem que ter fé, nada mais. E acreditar em tudo que eles falam. E tudo que eles falam, às vezes, que você não conhece também. Eles gostam de manter aquele ar de mistério, né? Contando aquelas histórias mirabolantes de Vênus, e Marte, Júpiter, Pleiades. A falta de profundidade, pessoal, nessa área tenta ser compensada em frases e ideias soltas mesmo, sem significado amplo. Já que é difícil dar diagnósticos e respostas sobre a natureza destas consciências. Apelar tudo para Deus e para a fé pode ser uma espécie de fuga também. Sua companhia que aparenta aí ser protetora tem origem de algum comportamento manipulador e narcisista e de uma imaturidade pessoal gigante. Esta ligação aí com os seus adeptos pode ter sido feita aí em bares, no uso de entorpecentes, grupos mal intencionados, locais religiosos antievolutivos, posturas promíscuas e assim por diante. Há seres extrafísicos, né, que nessas ocasiões podem apreciar nossa presença e também passam a acompanhar nossa existência. Como eu digo, semelhante atrai semelhante. Nem todo amor, pessoal, é sadio e nem toda amizade é equilibrado, pessoal. Vamos analisar isso. Eles possuem uma presença energética densa e pesada. E seus médios, pastores, vigários, vigaristas e outros afins têm uma semelhança visível, física com eles. É só olhar. Quem já teve ou tem um nível de percepção desenvolvido pode perceber que a presença desse tipo de ser é mais denso e muito mais perceptível, enquanto a do amparador, que tem um nível mais sutil e de difícil detectação. O amparador ele trabalha com uma energia tão sutil que às vezes a presença dele nem é notada. Portanto, fique atento. Sempre que tiver uma presença mais intensa, pode expressar que não possui muita evolutividade. A presença, pessoal, ensina. Aprenda a olhar a postura de quem os incorpora, de quem os recebe, de quem está falando em nome deles. Este possui temperamento intransigente. O amparador, de fato, não impõe sua vontade e nem é intransigente em suas deliberações. Fique aí atento se você perceber uma presença extrafísica que só quer dar ordens e forçar a barra em diversos aspectos. Há algo realmente de errado nisso. O guia cego, o assediador, normalmente é uma consciência que não sabe lidar com frustração e ser contrariado. O amparador já tem consciência que não é dono.
O guia cego tem certeza que ele é dono das pessoas. O assediador quer doutrinar ou convencer somente com palavras. E não gosta não de pensamentos lógicos e coerentes. Aliás, eles entram numa fuga se você for fazer esse tipo de questionamento. O pensamento desses seres é tipicamente fechado e, se possível, fará o possível para doutrinar ou inculcar suas próprias crenças e gostos nos seus seguidores. Esse processo remete também a gente a perceber as lavagens cerebrais de todas as categorias, justamente por fazer a cabeça semelhante ao realizado por seitas e grupos anti-universalistas aí, né? Fazem showzinhos mediúnicos, apresentando-se para grandes públicos para manter seus fiéis fascinados. Mostram parapsiquismo, que muitas vezes não tem. Usam mágica, algumas coisas aí que já, inclusive muitos paranormais foram desmistificados já com isso, né? Uns dizem ser loiros, altos, bonitões, mas quando captados nos experimentos de transcomunicações, são seres disformes, diferentes, com aparência de doentes. O show é coisa que nenhum amparador faz, pessoal, porque gasta suas energias para amparar a humanidade e o planeta, sempre, sempre de forma anônima e silenciosa. O partidarismo do assediador não leva a uma expansão do pensamento, mas a um ofuscamento da verdade. No fundo, é um assediador disfarçado. Ele aparenta ajudar quando na verdade só piora as situações em que se envolve. Interessante também analisar que esses guias, por boa parte das pessoas, são recebidos gostosamente e como se fossem salvadores da pátria, né? A questão é a seguinte, um professor que ensina errado é contraditório, pode ser chamado de profissional? Estou fazendo essa questão para você. A rigor, a maioria dos guias cegos, assediadores, está nessa mesma condição. Portanto, muita atenção se esse amparador exigir algo para te ajudar. Ele pode sim atrapalhar, pois tem nível ético duvidoso. Como disse, é intransigente e emocional. Gosta de bajulações, faz cobrança, quer convencer e assim por diante. Também existem muitos seres extrafísicos aí, falados nas literaturas, chamados zombeteiros, que deliberadamente se transfiguram para enganar e zombar de quem está dando os créditos e ouvidos a eles, né? Pessoal, não basta ter paranormalidade ou sensibilidade, pois as relações pessoais necessitam sim de criticidade, seja qual for a dimensão em que ela se manifeste. Na espiritualidade, na vida física, também temos alguns exemplos aparentemente corriqueiros que podem expressar atitudes semelhantes aos assediadores extrafísicos. Os que fazem guerras aí, abordando sobre paz, vamos fazer uma analogia. Os que fazem guerras abordando sobre paz não é incoerência? Ou prostitutas ensinando sobre fidelidade? É incoerência, não é, pessoal? Tem que ter coerência, né? Ao que tudo indica, as falácias lógicas parecem acompanhar boa parte aí, né? As falácias ilógicas, as contínuas, né? Parece acompanhar boa parte dos assediadores. Aí, caso você identifique, de acordo com a sua própria criticidade, que você está sendo guiado aí por um assediador, também é preciso discernimento para saber agir, viu? Não avacalhar mentalmente, emocionalmente, não é correto, não. Até mesmo para se afastar é preciso ter certa diplomacia, porque eles não admitem perder nenhum seguidor. Eu, de fato, desejo que você, que está ouvindo esta live, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. E que sinta com o seu coração aliado à razão para que não caia nessas armadilhas aí. Estude, se aprofunde mais no assunto e não acredite em nada. Pesquise e olhe as coisas e as pessoas como de fato são. O momento é agora, nós estamos em plena transição, né, planetária. Como dizia o poeta Oswaldo Montenegro, que a força do medo que tenhas não te peças de ver o que anseias, que o medo não te tampe o ouvido nem a boca, porque metade de nós é amor e a outra metade também. Então a gente não pode se perder deste verbo amar. Pessoal, gratidão, até a próxima live. Eu estarei dia 2 de setembro aí no Espaço Galáctica. Quem quiser ir lá, liga lá, é 2592-1066. E também, quem quiser entrar na minha página do Cron TV,
mais de 1.200 vídeos com relatos à ufologia e espiritualidade. Eu compartilho essas informações com você, porque o mundo não é dos espertos, é dos despertos. Gratidão, pessoal. Vem comigo nessa jornada.